Deixa eu só tentar essa última vez aqui, senão a gente finaliza, tá bom? E aí qualquer coisa a gente marca outro momento pra. Bele... Valeu, gente aí. Pronto, Faranix. Pronto. Demorou, mas chegou. Pronto, isso. Ficou ruim a conexão, hein? Isso. É, o pessoal tá pedindo mais hora, aí a gente vai ficar sexta-feira aqui, vai virar um SN aqui, conversando aqui sobre Covid. A gente deu uma pausa, o pessoal tá voltando aí, acho que já tem uma quantidade boa, tem 90 pessoas, 100 pessoas agora. A gente deu uma pausa na hora da mobilização, né? Teve uma pergunta interessante do professor Elcio, que ele falou sobre a questão da... Visto que esse paciente vai utilizar muito tempo o bloqueador neuromuscular e utiliza mesmo, para que consiga ficar na ventilação mecânica na estratégia protetora, né? E a mobilização desse paciente é a questão da eletroestimulação, né? A eletroestimulação, como outras condutas de mobilização precoce, né? Vamos dizer precoce entre aspas, visto que não é precoce, é no momento certo, né? É recomendada, né? Nos pacientes que não estiverem bloqueados, né? Se o paciente já está sem um bloqueador neuromuscular, ele não tem muita evidência de alguma alteração catabólica muito vigente, né? Então a gente pode utilizar a eletroestimulação. A gente tem que ver também a questão do catabolismo, né? É claro que é interessante, a gente tem alguns ventiladores agora lá no hospital que vê a questão da calorimetria, consumo metabólico desse paciente. Entrou aí um nutricionista aí, Marcos aí, para falar de Grande calorimetria, né? Marcão. Então, Pratati e Titão então a também, gente né? vê que título livre tá aí, via Portugal, viu? E a Mestre gente vê Titão. que lá de Portugal. E a gente vê que a evidência é a mesma que a gente utiliza para o paciente que tem polineuropatia, né? Então, todas as mobilizações, cicloergômetro, prancha ortostática, se puder utilizar, a gente vai utilizar nesses pacientes. Gustavo fez uma pergunta agora, o acrílico que Farani comentou, que será utilizado para extubação, poderá ser usado para treinamento muscular respiratório, em ventilação espontânea, poderia ser, né? Não é um local muito adequado, né? Porque uma, assim, não muito adequada, é uma improvisação, né? Na verdade, já existe os cirurgiões, a nível de centro cirúrgico, fazem para pacientes que têm doenças que vão gerar aerossóis, eles fazem esse tipo de extubação, mas fazem de um formato um pouco que artesanal, né? Eles fazem uma cúpula, às vezes até de filme de PVC, né? E esse saco também que é utilizado, né? Para extubação. Mas colocar um paciente nesse formato, para fazer um treinamento muscular, esse é caixa de acrílico, ele necessita que o paciente esteja com a cabeceira baixa, né? Quando você vai elevando a cabeceira, essa caixa de acrílico ela pode cair. Então a gente vai estubar o paciente também numa posição mais inadequada do que a gente estuba normalmente, que é uma posição mais vertical, né? Então a caixa de acrílico leva essa dificuldade. Acho que o saco seria uma coisa mais interessante para estubar o paciente mais sentado, né? Mas tem até um colega que fez até uma crítica, fez, vocês estão parecendo os caras do BOP, botando saco para estubar os pacientes, né? Fica até uma questão da sátira aí nesse momento, mas é uma coisa assim comum para a gente, né? Que a gente não evolui estubação nesse formato, né? Então é uma coisa que a gente está utilizando agora nesse momento dessa pandemia, né? E é tudo muito novo, né, Faranix? É tudo muito novo em Muito relação à novo. Covid, né? Então acho que tem muita coisa. Acho que é usar a criatividade e buscar formas, né, que possam fazer as intervenções necessárias, né, de forma segura, né? Sem contaminar e sem risco de contaminação. Acho que é super importante isso. Isso, é muito importante. Essa eu acho que é a parte mais importante, né? Hoje em dia, lá no hospital, a gente está lidando com isso no dia a dia, a preocupação em estar equipando a equipe cada vez mais para a gente tratar dos pacientes de forma adequada e nos proteger, né? Então, a gente
vê que a gente está vendo aí ao longo dos dias várias reportagens, o Fantástico teve as reportagens, saindo algumas matérias sobre a questão dos EPIs, a dificuldade, né, de chegada dos EPIs aqui no Brasil, né? Então isso é uma dificuldade do dia a dia de vários hospitais particulares e públicos, né? E a gente vai ter que enfrentar isso de uma forma mais segura possível, né? Evitar também no momento se expor, né? Porque entra naquele momento, não é a questão, a ética de atender, de prestar assistência ao paciente, é com a sua proteção, né? Os socorristas já falam isso, né? Você não pode entrar para uma intervenção de socorro, de ajuda do paciente, se você não estiver protegido, se você não estiver sabendo aonde você vai pisar, né? Então, você tem que se cuidar, você tem que se proteger, e depois proteger e cuidar as outras pessoas, né? Então, é isso que a gente tem que se preocupar bastante. Então, é a questão da máscara N95 em momentos de aerossol, ter o avental impermeável, ter proteção para a face, proteção para o crânio, proteção para tudo, a gente evitar ter, porque esse vírus ele é muito assim, fácil de contágio, né? Então é uma coisa diferente do que a gente via no dia a dia, numa ocupação como a gente está vendo hoje, em relação a filtros, né? A gente discutindo aí, a gente parou essa semana aí, todo mundo dos hospitais, todo de Salvador, discutindo sobre filtro, foi bem legal, bem interessante, né? Então a gente está vendo, está se inteirando de coisas que antes a gente não... O máximo que a gente utilizava é um HME com uma barreira um pouco mais simples, né? E agora a gente está preocupado em usar o EPA, em usar um HMEF, filtros melhores para se proteger também, né? A gente tem que ter essa preocupação da equipe, né? De contágio da equipe. E tomar todos os cuidados, né, gente? Quando for para casa também, com a família, né? Isso é tudo importante, né? Se cuidar também mentalmente, né? É um momento de muito estresse, né? Tem um blog lá de um professor Luiz Cláudio, né? De medicina baseada em evidências, ele fala muito interessante. Como a gente falou no início da atividade aqui, a mortalidade da Covid ela é muito baixa, né? E principalmente em pacientes de risco. Então, se você tiver com sua imunidade, né, adequada, se alimentando bem, né? Descansando dentro das suas possibilidades, né? A chance é muito pequena, né? A mortalidade é 3,7%, chega a 5%. Ela é muito menor que outras síndromes. A questão dela, como o Farone falou, é que ela dissemina, né? Diferentemente de outras, né? E essa talvez seja uma, talvez a gente tenha no futuro uma maior, né? A gente não sabe também, né? Já que a gente tem, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí. Tem duas perguntas bem interessantes no meio do caminho aqui. Uma é da colega Adriele, que ela fala sobre a questão de prona em ventilação espontânea. Logo abaixo tem uma pergunta de Kézia Rolim, que participou de um momento desse, a gente pronou um paciente em ventilação espontânea. Não é uma coisa que a gente tenha na literatura essa evidência, né? A gente tentou nesse momento conseguir uma oxigenação boa no paciente que estava colaborando e permaneceu durante mais de 10 horas em prona, deitado mesmo, ficou lá fazendo a posição nada, melhorou a oxigenação desse paciente. A gente não tem um prognóstico bom desse paciente, porque esse paciente depois recusou-se a ficar mais em prona durante outras horas e ele evoluiu para uma hipoxemia mais severa e precisou ser entubado. Então, existem vários vídeos no mundo inteiro, na Espanha, na Itália, em vários locais, até na China, de pacientes pronados em ventilação espontânea. A gente não sabe qual o benefício que isso teve a longo prazo, né? Se esse paciente realmente pronou, se salvou e teve alta, conseguiu sair, ou ele precisou evoluir para intubação. O paciente da gente que a gente fez isso, ele evoluiu para intubação. E a outra é sobre a traqueostomia de Kézia, mas a gente já falou sobre traqueostomia aqui, mas volto a ressaltar, a traqueostomia é uma coisa que a gente está tentando postergar, né? Já tem achados já da literatura, o próprio Gustavo falou aí de 21 dias, e a gente está tendo tentando evoluir para a traqueostomia o mais tardiamente possível, né? Jamil fala aqui, agora voltando a desmame, sobre a questão da PIP. Ele fala que o professor Roncalli fala da diminuição de 2 em 2 centímetros em 8 em 8 horas, e foi utilizado no ART, no protocolo de Roncalli do Vevert, mas é utilizado para pacientes com SARA, né? Não é isso, a gente utiliza isso para SARA, de 2 em 2 centímetros de água de 8 em 8 horas.
Isso não é ultrapassado, não. Isso é atual. Isso é o que a gente utiliza para SARA. Mas no caso de Covid, nossa experiência lá, a gente tem reduzido 1 em 1 centímetro d'água a cada 12 horas. Então, nas 24 horas, a gente só reduz 2 pontos de PIP. Já tem outro trabalho que o pessoal utiliza 4 centímetros no máximo do dia, 2 a cada 12 horas. A gente está sendo um pouco mais conservador, visto que a gente vivenciou na prática da gente, lá no dia a dia, uma perda muito súbita e o resgate dessa PIP sendo muito difícil. Então a gente está fazendo esse fluxo lá no hospital. E eu vi um médico falar também na live que teve com o cara lá da Sortig, né, da medicina intensiva lá de Rio Grande do Sul, com o colega Luiz Fojarini, ele falou que esses pacientes, eles estão, melhoram a infecção, daqui a pouco eles entram em outra, então o pulmão acaba que inflama de novo, né? Isso até ocorreu com o inflama de novo. Inflama de novo, e aí você tem todo um aspecto, né? Lesão infligida, vários aspectos que é importante, então tem que ter esse cuidado. Tem um aspecto da secreção, que no início não ocorre, mas depois de um tempo ocorre. Nesse relato da New England mesmo, ele fala muita secreção e espessa, ou seja, então são aspectos que tudo isso influencia na oxigenação, né? Então cabe ao fisioterapeuta, no beira-leito, né, ter um bom diagnóstico fisioterapêutico, ver se tem alteração de resistência, alteração de complacência, impacto na oxigenação, e reduzindo gradativamente, porque como o Farani falou, é um paciente muito agudo, né, que as oscilações dele são muito amplas, né? Mas é bom seguir um protocolo de 8 em 8, né? E aí você vai vendo se está tendo resposta. E você vai seguindo dentro do protocolo que é feito na instituição, né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui sobre a eletroestimulação diafragmática. Eletroestimulação diafragmática, ao meu ver, não tem evidência alguma ainda para a gente, nem para paciente com SARA, nem para paciente ou com Covid, mas nenhuma. A gente não tem muita evidência, a gente tem usos em alguns artigos, mas não tem, esse contexto ainda é impossível, né? A gente não consegue estimular diretamente o músculo diafragmático, salvo a situação de algum marcapasso diafragmático que já foi utilizado aí na literatura, né? Mas a gente não tem evidência de que você consiga, através de eletrodos de superfície, estimular somente e ter respostas positivas no diafragma, né? Então, o diafragma ainda é um músculo que a gente treina de forma indireta, né, através do treinamento muscular respiratório, que você acaba pegando todos os músculos inspiratórios e você pega ele também no treinamento muscular inspiratório, mas a eletroestimulação não tem benefício, pelo menos na literatura que eu tenho lido até hoje, e isso foi uma revisão recente que eu fiz, inclusive porque eu fui instigado sobre isso recentemente, eu fui revisar e não tem evidência quanto ao uso, e principalmente em paciente adulto, né, que eu pesquisei, eu não encontrei nada a respeito disso. Vai, Bruno, vai lá. E é sempre bom, né, a gente focar naquilo, porque tem muita coisa objetiva para fazer, né? Às vezes eu acho que isso é um ponto importante, né? Então existem formas de treinar o músculo ali, né, em teste PSV de 7, são formas até mais fisiológicas, né? Então é sempre bom a gente pensar naquele objetivo, né? Só relembrando uma coisa que Marcinha falou, Márcia Eustáquio, acho que na hora a live caiu naquele outro momento. Foi, muito boa, isso mesmo, Bruno. A importância de prevenir deformidades, né, de amplitude de movimento. São muitos pacientes que às vezes têm uma vida ativa, têm participação social, apesar de idosos, tem alguns jovens. Então tem que ter cuidado com o posicionamento, manter a amplitude de movimento preservado, porque às vezes ele sobrevive e às vezes fica lá com o pé quino, com alteração, não estica completamente o membro. Isso limita a participação social. Então, o fisioterapeuta tem que ter esse entendimento também para poder reduzir, né? Pensar no futuro, porque com certeza isso pode ter impacto também mais à frente. Teve uma pergunta também bem interessante, aí o colega Jailson, né, falou sobre por que não traqueostomia precoce, para de alguma forma poder desmamar esse paciente mais facilmente. Aí acho que a literatura está postergando um pouco mais, né, Faranix? Isso, a gente não tem encontrado essa traqueostomia para evoluir desmame. Primeiro também que a resolução respiratória é muito longa, né? É isso que o artigo aí, agora que saiu agora lá do grupo lá de Seattle, é o que tem mostrado, né? É que os pacientes, na França mesmo, a doença já tinha chegado, acho que depois de 20, 30 dias depois, eles mostraram um vídeo de o primeiro paciente que tinha sido estubado na França. Então, é muito tardia a extubação, né? O paciente fica muito tempo. A resolução da hipoxemia demora muito tempo.
Então, de qualquer forma, tracostomizar precoce você não vai conseguir, eu acho que, desmamar esse paciente da ventilação mecânica tão rapidamente. Eu acho que a tracostomia precoce não é o que está sendo recomendado nesse momento. Tem uma colega que fala sobre as EPIs, como eu também revisei sobre isso recentemente, e saiu um novo documento da Anvisa, foi na segunda-feira, eu acho, se eu não me engano, com as novas recomendações. Ela falou sobre a máscara PFF2. A recomendação para a utilização na equipe de saúde é da N95, da N100, da PFF2 e 3. Elas têm uma boa filtração e protege a equipe. Isso foi o que foi recomendado pela Anvisa, né? É claro que tem algumas divergências, assim como tem divergências também sobre a reutilização dessas máscaras, né? E a equipe está reutilizando em diversos locais. Como esterilizar essas máscaras, reutilizar de que forma, como é que a gente tem a evidência de que essa máscara está totalmente íntegra para ser reutilizada, né? Então isso são contextos que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente sabe que a máscara, a N95, ela é recomendada em alguns locais a reutilização dela por 7 dias, e já tem algumas literaturas de até 15 dias, 15 vezes de uso, na verdade, não é nem 15 dias, é 15 vezes de uso, mas a gente precisa que ela esteja íntegra, né? Então, para que ela esteja íntegra, a gente não pode estar contaminando a parte que a gente vai estar colocando no rosto. As tiras devem estar longe dessa parte periférica, também dessa parte que tem contato com vídeo ou com vírus. Então, a gente tem que ter uma preocupação também no armazenamento delas, né? Elas não podem ficar armazenadas em locais úmidos, porque elas absorvem a umidade e, consequentemente, vão perdendo as fibras de proteção. Então, elas têm que estar num local que tenha uma certa ventilação, né? E são os cuidados que a gente tem que ter com todos os EPIs que a gente vai utilizar por outras vezes, como óculos de proteção, como, né, a proteção visual, aquele protetor visual que a gente está utilizando. A gente precisa higienizar eles também de uma forma bem adequada para que a gente, ou o próximo colega que utilize aquele equipamento, não se infecte, né, com o vírus que esteja ali, né? O colega Cristiano Mais perguntou sobre relatos de extubação. Realmente tem, ele estava falando, Cristiano, que nesse relato de caso da New England, ele fala que a primeira extubação foi com 8 dias, a mais precoce foi com 8 dias. Ou seja, são pacientes que vão ficar na ventilação mecânica por longo tempo. E aí, nesses 6 pacientes que foram extubados, de um N de 24, variou de 23 a 88 anos. Na discussão ele fala que a idade não foi um fator importante nesse aspecto, né? É muito a resposta do corpo dele para combater aquela inflamação, né? Porque é uma doença complexa, né? Ela afeta múltiplos órgãos do sistema. Então, a inflamação sistêmica mesmo do organismo, né? Nos quadros graves, né? E objetivamente falando, a mortalidade é muito alta, né? Os pacientes que têm disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, a mortalidade chega a 60%, 70% e assim por diante. Então, realmente é um paciente que vai ter que ser ventilação mecânica prolongada e tem que ter toda essa atenção, né? Componentes que podem influenciar a extubação, como componentes secretivos e assim por diante. Esse paciente, além dessa questão perfusional, que é o que mais a gente vê no dia a dia, que é uma ineficiência do sistema de perfusão, foi isso que o Bruno falou. Além disso, ele vai adquirindo ao longo do tempo outros patógenos também, né? A gente está lá com um paciente que está com Covid, que pode ser que ele absorva uma bactéria ao longo do seu internamento, que ele faça uma infecção bacteriana naquele pulmão. Ele pode fazer lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica, que é a VILE, né, através de estratégias inadequadas de ventilação, ou então a necessidade de parâmetros elevados num paciente que tem uma complacência alterada, né? Então a gente tem também a questão da PAV, a questão de outras sequelas que a gente vai levar para esse pulmão desse paciente, e a gente vai tratar um pulmão agora multifatorial e não mais somente um pulmão com Covid. Então o paciente que permanecer durante 10, 15, 20 dias em ventilação mecânica, a consequência vai ser esse acúmulo de patologias nesse pulmão, além dos outros órgãos, né, que a gente tem alterações a níveis que a gente já tem observado, trombos que são feitos, né, pelo sistema de coagulação e outros órgãos,
né, no rim, em fígado, até trombos no cardíacos, né, que são liberados e evoluindo para a parada cardiorrespiratória desse paciente, né, trombos e alterações vasculares a nível cerebral também em alguns pacientes. Então, a gente não está tratando só o pulmão, é porque a gente está aqui falando de ventilação mecânica, falando disso, mas a gente está vendo que esse paciente evolui para outras complicações que a gente fica, às vezes, de mão atada, né? Falando de parada cardiorrespiratória, teve um colega que perguntou lá na primeira live e a gente não conseguiu responder sobre parada cardiorrespiratória. Isso foi um contexto que aconteceu até em um conselho aqui do Brasil, falando na não necessidade da fisioterapia, a presença do fisioterapeuta durante a parada cardiorrespiratória. A Sobrafis já se colocou e os outros conselhos já se colocaram. A gente não segue essa recomendação desse conselho, a gente segue a recomendação da Sobrafis, a recomendação do Conselho 7, né, e dos outros conselhos, né, que vieram depois à frente falar, e o fisioterapeuta é importante sim durante a parada cardiorrespiratória, como sempre foi, né, então não é nesse momento que a gente vai fugir, né, de uma ação que a gente participa, que é a participação durante a equipe multidisciplinar, durante a parada cardiorrespiratória, observando a questão da ventilação. A pergunta do colega foi o que fazer durante a parada cardiorrespiratória, e a gente tem que ter um conceito um pouco diferente do que a gente faz durante a parada cardiorrespiratória, que a gente utiliza a desconexão do paciente que está em ventilação mecânica para ambuzar esse paciente, né? É isso que a gente faz, né? Para a gente tentar sincronizar o ambu. Mas nesse caso, agora, a gente vai ter que tratar esse paciente diferente. Então a recomendação é manter ele na ventilação mecânica. Se você tiver um respirador que faça incursões manuais, você vai fazendo as incursões manuais como no ambu, ou se não tiver esse dispositivo no respirador, você vai fazendo, baixar a frequência respiratória dele para em torno de 8 a 10, né, e botar FO2 em 100% e manter esse paciente na ventilação mecânica durante a massagem que está sendo feita nesse paciente. Mais alguma coisa? Perguntas muitas, né? Acho que aí, gente, depois acesse no site lá da Sobrafis, né, que tem vários documentos, pessoal, falando sobre o papel na parada, a estratégia ventilatória, a mobilização, e tem outros em andamento também, que são super importantes, né, para poder se atualizar. É algo novo relativamente, tem muita coisa ainda que vai sair no futuro, né, e algumas coisas elas vão se ajustando, às vezes mudam um pouco, né, e a gente tem que estar sempre atento para poder oferecer o que tem de melhor ali na beira-leito, né. Tem uma pergunta aqui, o paciente que parou antes da intubação, ventila com ambu, aí já é um momento bem crítico, né? Porque o que ocorre, né? Durante a intubação, os médicos, para evitar que esse paciente tussa, estão usando da curarização para fazer a intubação. Então, a partir do momento que o paciente é curarizado, ele fica na mão da gente, né? Ele não tem mais nenhum drive, né? E é um momento difícil. Aí a gente vai ter que abrir mão nesse momento da ventilação. E a indicação é você conectar a máscara ao ventilador com os filtros e todos os sistemas. Sistema fechado. E vedar o máximo, sistema fechado, e vedar o máximo possível essa máscara, para evitar o escape de ar em volta da máscara. E nesse momento não usar o ambu também não. Ventilar o paciente no ventilador, visto que a exalação vai estar saindo no filtro EPA, né, que você colocou no ramo expiratório. Então é fazer essa ventilação nesse momento. A gente não vivenciou ainda esse momento, já vivenciamos parada cardiorrespiratória já, né, durante o paciente já com Covid, e a parada foi feita nesse contexto, né? A PIP, que a colega falou, foi colocada em 0, FO2 em 100%, frequência mais baixa, mas o equipamento que a gente tem lá tem um equipamento que a gente faz incursão manual. E nesse momento aí você consegue fazer como se fosse, você simula um ambu no paciente em ventilação mecânica. Então, quem não tiver isso, usa dessa estratégia, né? PIP de 0 nesse momento da parada, né? Porque assim vai dificultar até a expansibilidade cardíaca, né? Então é PIP de 0, com pressões mais baixas, frequência de 10 e FO2 a 100%. Kézia botou aqui o uso do filtro EPA no ambu nessa condição específica, a gente não está recomendando. Está recomendando utilizar no respirador mesmo. Pronto, né? Eu acho que foi bem interessante essa live, foi bem longa, né? Foi a mais longa que eu participei. A gente já vai entrar pela madrugada da sexta-feira daqui a pouco. O pessoal quer abrir uma escola, uma Heineken, né? Sexta-feira, apesar que todo mundo está confinado.
Mas vamos agradecer aí, agradecer a presença do presidente aí e o convite de Gustavo, a presença também de outros representantes aí do Conselho, né, de Marcelo Dourado, né, o convite de Arthur também, de Daniel França, que fazem parte da Câmara Técnica, Mônica Lajana, né, e diversos colegas aí que estão aqui de Salvador. A gente conhece muitos aqui pela foto, né? A gente gostaria de agradecer a professora Érica da Sanar, parceira da gente aí, e muitos outros. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite falando em todo mundo aqui. Brunão, muito obrigado pela parceria, obrigado por tudo. A gente vai trocando essas informações, essa parceria nesse momento para todo mundo está sendo muito importante. Sim. Mandar as evidências que a gente tem para todo mundo, para que a gente consiga tratar esse paciente de uma forma melhor. Não tem que ser um melhor do que o outro nesse momento, a gente tem que ser todos melhores, né? Todo mundo tratar os pacientes da melhor forma possível, se conter de vaidades, né? E nesse momento a gente abrir, né, para esses momentos de discussão e a gente tentar responder. E quando a gente não souber, às vezes um colega do lado eu já tenho essa experiência, eu já estou vivenciando isso é muito interessante e a gente consegue tratar os pacientes melhores. É isso que a gente está fazendo, né? Pegando evidências de outros países que já passaram, que estão passando, né, por esse pânico, essa pandemia, né? E a gente está conseguindo, eu acho que a gente vai conseguir tratar os pacientes um pouco melhor, né, se a gente tiver todos os recursos em nossas mãos, né? Com certeza, gente. Então, obrigado, Brunão. Valeu, Faronix, também. Agradeço a todo mundo também, pessoal. E todo mundo aí se cuidar também, né? Buscar cuidar do seu corpo, né? Buscar tentar descansar um pouco também, tentar relaxar. É um momento muito complexo, né? De muito medo, de uma forma geral. Então é importante que todo mundo se cuide, né? Para que possa exercer seu trabalho ali na beira-leito com o máximo de dignidade, né? E é muito bom, né? Acho que nós, fisioterapeutas, de certa forma, né, a gente poder ajudar com a vida de alguém, isso é algo que não tem valor, né? Acho que eu ouço muitos relatos das pessoas, né, falando em como se sente, né, em poder contribuir para a vida de alguém, ver o ministro falando da importância de todos esses profissionais. Então é importante que a gente exerça isso com dignidade, para que a gente possa contribuir para que aquela pessoa possa ter o melhor atendimento e possa se recuperar também quando for possível também. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Agradeço também. Estamos aí. Vamos salvar. Valeu, até a próxima.